Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Amém. Apocalipse é o último livro da Bíblia, irmão. Se estiver difícil de encontrar aí. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz o que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, nos abençoa, Senhor, na meditação da Tua palavra. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia. E nos ensina, Senhor, a permanecer firmes, Senhor, na liberdade com que Cristo nos libertou. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu tenho percebido que, não só no nosso meio, mas em geral no meio evangélico, que as mensagens que se pregam, muitas vezes elas não são absorvidas da maneira que deveria, ou da maneira que nós esperávamos que fosse absorvida. Até há poucos dias eu estava comentando com os irmãos a respeito disso. É como se o pregador trouxesse a mensagem de Deus e, como diziam os antigos, entra no ouvido e sai no outro. Eu diria até mais, muitas vezes nem entra no ouvido e passa por cima e se perde. E isso vai gerando no crente, daquele que não é renovado no Espírito Santo, como se fosse uma casca impermeável, uma couraça, como um casco de tartaruga, que nem mesmo o dente do jacaré consegue penetrar. Isso vai criando no crente uma insensibilidade à voz de Deus, a ouvir a voz do Espírito Santo. E eu poderia dizer, como o profeta Jeremias, que foi mencionado aqui, o chorão: por estas coisas choro eu. Porventura a dor maior do que minha dor? Diz vós que passais pelo caminho. Meus irmãos, quantas pessoas passaram pelo caminho e não permaneceram? Porque não ouviram a voz de Deus, porque estavam insensíveis, impermeáveis à ação do Espírito Santo. Por isso, nesta manhã, eu queria que os irmãos fizessem uma coisa, que não é prática minha, e gostaria que não passasse a ser, mas eu queria que os irmãos dissessem um para o outro. Vira para o seu irmão nessa manhã e diz para ele assim: a mensagem de Deus não é para você. Essa mensagem de Deus é para mim. E que Deus seja glorificado na minha vida. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu queria que isso não fosse prática nossa, mas é só para lembrar os irmãos que aqui tem um ponto que é muito importante. Às vezes nós viemos à casa do Senhor e ouvimos uma mensagem e nós falamos assim: essa mensagem é para aquela pessoa que não veio. Ou essa mensagem é para o meu irmão ali. Nunca falamos assim: essa mensagem é para mim. Dificilmente nós falamos isso.
mas principalmente no meu caso, quando eu trago a palavra de Deus, primeiro eu estou pregando para mim. Primeiro para mim, depois para os irmãos, para aqueles que o Espírito Santo conceder que ouçam. Mas que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E que essa casca que nós temos que seja retirada no nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ser sensíveis a ouvir a voz de Deus, sensíveis ao agir do Espírito Santo na nossa vida. O que nós precisamos é justamente disso, deixar o Espírito de Deus fazer na nossa vida aquilo que é a vontade de Deus. Porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa e agradável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas isso não tem nada a ver com a mensagem. Ou talvez tem tudo a ver com a mensagem. A palavra de Deus nos fala a respeito da igreja de Éfeso. Meus irmãos, a igreja de Éfeso foi uma igreja que saiu da idolatria. O povo, a cidade, era uma cidade idólatra. Mas quando chega ali a palavra de Deus, através dos apóstolos, o povo se arrepende daquela idolatria e se volta para Deus. E começam a adorar a Deus e abandonar os deuses pagãos. Era uma igreja que entendeu o propósito da palavra de Deus, num primeiro momento. E começou a agir e andar segundo os mandamentos do Senhor. E o que nós vemos aqui, que foi a primeira igreja para a qual o Senhor dirigiu uma carta. Das 7 igrejas, essa foi a primeira. E a palavra começa apresentando, o Senhor Jesus começa se apresentando a essa igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. A palavra nos fala no capítulo anterior exatamente quem são essas estrelas e quem são esses castiçais. No capítulo 1, no versículo 20, diz assim: o ministério das 7 igrejas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Está esclarecido aí. A palavra nos fala que a nossa vida está nas mãos de Deus. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? As 7 estrelas são os anjos da igreja. Meus irmãos, se você é um missionário de Deus, se você foi enviado por Deus, a palavra te considera como um anjo. A palavra nos fala que os anjos são ministros de Deus. Nós também somos ministros de Deus. Então a palavra diz que nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Isto diz aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas. Se nós formos traduzir aqui para um português mais claro, isto diz o Senhor Jesus que tem a sua vida e a minha vida na sua mão. E Ele faz de nós o que bem quer, o que lhe aprouve. Ele faz da nossa vida aquilo que lhe agrada. E nós, como servos, devemos aceitar e obedecer à vontade de Deus, à vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas. Porque nós estamos nas mãos do Senhor. E Ele continua se apresentando, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O texto que nós lemos anterior nos diz que os 7 castiçais são as 7 igrejas. O Senhor Jesus, Ele anda no meio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus está passeando no nosso meio nessa manhã. O Senhor quer tocar na sua vida. Ele quer sondar o seu coração. Deixa o Senhor sondar o teu coração nesta manhã, porque Ele está passeando no meio da sua igreja. Ele é o que anda no meio dos 7 castiçais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra nos fala que o Senhor, Ele elogia as obras da igreja. Ele diz: conheço as tuas obras,
porque o Senhor sonda os corações, o Senhor conhece as nossas obras, os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Bendito é o nome do Senhor por isso. Diante de Deus não há desculpa. Senhor, eu fiz isso por causa daquilo. Ou Senhor, eu deixei de fazer aquilo por causa disso. Porque o Senhor conhece as nossas obras. A palavra do Salmo nos diz que de longe entendes o meu pensamento. O Senhor, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. A palavra nos diz quão sombrio é o coração dos homens. Quem o conhecerá? Somente Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes nem nós mesmos conhecemos. Às vezes nós tomamos algumas atitudes que nós falamos, ó, isso não é natural meu. Eu me surpreendi com isso que eu falei ou com isso que eu fiz, porque nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Mas Deus é aquele que sonda. Eu conheço as tuas obras. Meu irmão, o Senhor Jesus conhece as tuas obras, os teus caminhos. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Davi, ele diz que no livro de Deus, todas as coisas estavam sendo escritas. Nem sequer uma delas ainda havia sido feitas, mas já estava tudo escrito no livro de Deus. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Quando o nosso corpo estava sendo formado, Davi, ele diz que os ossos dele haviam sido contados. Os nossos ossos foram contados antes mesmo do nosso nascimento. Tudo está nas mãos do Senhor Jesus. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Meus irmãos, nós somos chamados para um trabalho. Levar a mensagem de Deus. Cada um foi chamado para levar de uma forma. Alguns foram chamados para levar somente conversando, somente anunciando o Senhor. Outros foram chamados para ajudar socialmente aos necessitados, aos pequeninos do Senhor. Muitos foram chamados para estar na brecha da intercessão, como foi ensinado nessa manhã. Muitos foram chamados para louvar, mas nós temos um trabalho no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de trabalho. O Senhor não quer aqui, ou não quer no seu reino, aqueles que não querem trabalhar. A palavra nos diz que nós temos um arado na nossa mão. E Jesus disse assim, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Meus irmãos, o Senhor nos chamou para um trabalho, que nós tenhamos plena consciência disso. Nós somos chamados para realizar uma grande obra, de forma que nós não podemos descer, nós não podemos deixar essa obra parada. O Senhor conhece o nosso trabalho e a tua paciência. Paciência é uma das características do fruto do Espírito. Né? O povo ali na cidade de Éfeso, ele tinha essa característica, né? Pacientes. Os servos de Deus precisam ser pacientes, longânimo. Né? Às vezes nós ouvimos dizer, né? Meu estupim é curto. Né? Crente não pode ter estupim curto, né? Nem longo, porque crente não é bomba para ter estupim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos estupim nem pequeno e nem grande, né? Porque nós não somos bombas. Né? Nós somos luz entre as trevas. Nós somos sal neste mundo, para temperar, para salgar, para fazer diferença, para acrescentar um sabor nesse mundo que está vivendo de forma dissoluta. Nós precisamos ser diferentes. Aleluia. O povo na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, ele tinha isso. Né? E o Senhor continua elogiando aquela igreja, né? E não pudesse sofrer os maus. Às vezes nós aceitamos os maus no nosso meio. Uma pessoa que quer, através de uma palavra, fazer intrigas, retirar a comunhão do povo de Deus, e muitas vezes nós aceitamos. Não podemos aceitar, não podemos suportar os maus. Nós precisamos ser boas pessoas, boa índole, boa moral, para que o Senhor Jesus possa ser visto na nossa vida.
Nós precisamos ser como o Senhor. Nós precisamos refletir a imagem de Cristo. Não suportaste o mal e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Meus irmãos, hoje, no meio evangélico, o que há de mentirosos, o que há de falsos profetas, de pessoas profetizando aquilo que Deus não falou, e a palavra de Deus diz, destes não tenhais temor, porque dizem aquilo que eu não disse. Nós só falamos aquilo que o Senhor tem falado para nós. O que vimos e que ouvimos, isto é o que anunciamos. Foi a experiência de Paulo, quando ele levava o evangelho aos gentios. O que vimos e ouvimos, isso nós anunciamos. Por isso nós não somos mentirosos, porque nós falamos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não me cansaste. Se nós olharmos o retrato dessa igreja, nós poderíamos dizer que era uma igreja perfeita. Uma igreja que trabalhava, uma igreja que não suportava os maus, os falsos profetas no meio dela, uma igreja que tinha paciência, que tinha ali o fruto do Espírito na sua vida. Era uma igreja constante na presença do Senhor, mas chega um momento que as coisas começam a mudar. Então ela deixa de ser aquela igreja perfeita e passa a ser uma igreja onde o Senhor Jesus tinha ali um ponto, né, para fazer uma advertência, uma reclamação. Meus irmãos, nós precisamos tomar isso para a nossa vida. Não importa o trabalho, não importa a nossa paciência, não importa se nós não aceitamos os falsos profetas no nosso meio, se nós não continuarmos naquele primeiro amor com o qual nós recebemos o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos fala que essa igreja, ela preenchia todos os requisitos de uma igreja perfeita. Mas o Senhor fala, tenho porém contra ti. Tinha uma coisinha ali que atrapalhava essa igreja. Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, isso é muito sério. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus e sentimos o fogo do Espírito Santo na nossa vida, aquela alegria que nos invade e aquele desejo de trabalhar e de anunciar às pessoas, aquele desejo que nós temos que outras pessoas também tenham a mesma experiência que nós tivemos, e nós passamos a anunciar e passamos a falar, e queremos que as pessoas venham a todo custo, aquele amor que incendeia a nossa vida, aquele amor que nos leva a estar aos pés do Senhor Jesus, que nos leva a estar em oração, um amor que nos leva a estar em consagração, em jejum, diariamente na presença do Senhor, um amor que nos leva a amar mais e mais o Senhor Jesus. Nós não podemos perder essa experiência do primeiro amor. E o que nós vemos que muitos crentes, muitos servos de Deus, que aos olhos humanos estão seguindo de acordo, que aos nossos olhos nós podemos dizer, aí está um servo de Deus, mas que lá no fundo do seu coração, aonde somente Deus conhece, somente o Senhor Jesus pode sondar, tem ali algo, uma advertência a ser feita. Perdeu o primeiro amor, deixou o fogo se apagar. A palavra de Deus nos fala que o fogo não se apagará. Meus irmãos, nós precisamos cuidar dessa chama. É um cuidado diário, constante na nossa vida, para que essa chama do Espírito Santo, ela não se apague, para que o nosso amor não venha se esfriar, para que essa couraça impermeável que nós falamos no início, ela não venha a ser criada em nós, e que nós sejamos sempre sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, não importa qual a vida que nós levamos,
Nós vemos a experiência de Davi. Davi, a palavra nos fala que ele era um homem de sangue, um guerreiro, uma pessoa que ia na batalha, portava ali as suas armas, era um dos seus próprios valentes. Mas Davi era uma pessoa sensível a ouvir a voz de Deus. Davi, ele tinha a capacidade de olhar para o céu e dizer: Senhor, grandes são as tuas maravilhas. E dizer: uma noite anuncia outra noite a sabedoria. Davi, ele olhava para o mar e via ali as mãos de Deus. E ele dizia assim: puseste ao mar os seus limites. Davi era sensível às obras de Deus. Davi, ele dizia: eu viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Embora fosse um homem guerreiro, um homem de guerra, um homem batalhador, um homem de sangue, como diz a palavra, tanto que Deus não aceitou que ele construísse o templo, mas ele era sensível a ouvir a voz de Deus. Davi, quando ele errava, e como errou o nosso Davi, mas sempre que ele errava, ele era sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, o incomodando a se arrepender. E ele chegava ao momento do arrependimento. É essa sensibilidade que nós precisamos buscar de Deus. Meus irmãos, nós não estamos livres de pecar. Nós somos homens. A palavra nos fala que em pecado me concebeu minha mãe. Em outro texto, Paulo diz: todos pecaram. Mais adiante, João vai dizer: se dissermos que não temos pecado, nos tornamos mentirosos. E a própria mentira é um pecado condenável por Deus. Então nós somos pecadores, mas nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo quer nos convencer do nosso pecado. Essa igreja deixou o primeiro amor. Começou a ser impermeável à voz do Espírito Santo. Lembra-te, pois, de onde caíste. É o conselho do Senhor Jesus para aquele povo. E é o conselho de Jesus, o conselho do Espírito Santo, é o conselho de Deus para os seus servos nos últimos dias. Lembra-te de onde caíste. Meus irmãos, nós não estamos livres da queda, mas nós precisamos lembrar: o que foi que me fez sair da presença do Senhor? O que foi que me fez abandonar aquele primeiro amor? O que foi que apagou aquela chama do Espírito Santo na minha vida e na sua? Nós precisamos saber. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Meus irmãos, sem arrependimento, nada do que nós fizermos para Deus terá valor. Sem arrependimento, não adianta as boas obras. Sem arrependimento, não adianta a paciência. Sem arrependimento, não adianta o trabalho. Não adianta identificar os falsos profetas e não suportá-los no meio. Nós precisamos de arrependimento na presença do Senhor. E a palavra de Deus, quando ela diz a respeito de paciência, o texto original em grego usa uma palavra que para nós significa arrepender e deixar para trás, ou arrepender e sair de perto. Era uma palavra que era usada até mesmo pelo exército grego da época. E essa palavra queria dizer meia volta. Hoje nós temos essa instrução no exército. O povo está marchando, os soldados marchando numa direção, e de repente o comandante dá ali uma ordem de meia volta. Todo mundo abandona aquela direção que estava e retorna no caminho contrário. E essa palavra arrependimento no grego, ela quer dizer exatamente isso. Deixar o nosso caminho e sair de perto. E retornar. Voltar. Quando a palavra aqui diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. A palavra está querendo dizer: lembra-te o que foi
que fez você perder aquele primeiro amor e volta ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. A igreja do Senhor precisa voltar a esse primeiro amor. De onde nós não deveríamos ter saído, nós precisamos voltar para lá. Amar o Senhor Jesus com todas as nossas forças. É isso que a palavra está nos dizendo. Se não houver isso, meu irmão, não adianta nenhuma das suas obras. Não adianta ser o bonzinho. Não adianta ser aquele que se importa com a causa dos pequeninos. Não adianta. Nós precisamos arrepender e voltar atrás. Fazer diferente. Tem um louvor que diz assim: aquilo que fui, não sou mais. Coisas que eu fazia e não faço mais. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não é mérito nosso. Não é pelo nosso esforço ou pelo nosso braço que nós conseguimos fazer isso, abandonar os velhos costumes, arrepender e deixar de fazer, sair de perto. Não é força nossa, não é mérito nosso, mas é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. E é por isso que nós dizemos sempre para a igreja: busque ser cheio do Espírito Santo, porque somente pelo Espírito Santo é que nós conseguimos. Para que nós não venhamos glorificar da nossa força, dizer: eu tenho uma grande força de vontade, abandonei o vício. Para nós, servos de Deus, não é isso. Quando isso acontece na nossa vida, nós dizemos: nós temos um grande Deus que operou na minha vida e me deu libertação. Somente pelo Espírito de Deus é que nós conseguimos andar nos caminhos do Senhor, para que nós não nos gloriemos da nossa própria força e reconhecemos a nossa fraqueza e reconhecemos a nossa dependência de Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos arrepender. Todos os momentos. A palavra diz: quando não, brevemente virei a ti. O Senhor Jesus em breve virá. Muitos dizem que Ele já está às portas. Eu poderia dizer que Jesus está mais perto de voltar do que nós pensamos que está. Nós vemos as profecias do Senhor Jesus a respeito dos finais dos tempos já se cumpriram. Nós não estamos esperando nenhuma se cumprir, todas já se cumpriram. Se nós olharmos lá no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus dizendo os finais, ninguém pode apontar um sinal que ainda não se cumpriu. E a palavra nos diz: quando vires todas essas coisas acontecendo, então virá o fim. Para nós, servos de Deus, isso é motivo de alegria. Quando as pessoas dizem: a fome em certo lugar, nós glorificamos a Deus. A guerra na Ucrânia, em breve a terceira guerra mundial, glórias a Deus. Quando nós vemos o amor de muitos se esfriando, glórias a Deus. Pais se levantando contra os filhos, louvado seja o nome do Senhor. Filhos se levantando contra os pais, bendito é o nome do Senhor Jesus. Não porque somos insensíveis, porque como homem nós nos entristecemos a cada notícia dessa, mas como igreja nós nos alegramos, porque sabemos que breve está a nossa redenção. Breve nós estaremos com o Senhor, porque essa é a promessa do Senhor Jesus. E a palavra nos fala que Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Se não se arrependeres, brevemente virei a ti e te tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres. Meus irmãos, aqui o castiçal está falando da igreja. Nós precisamos separar muito bem a palavra de Deus quando ela fala individualmente a cada um ou quando ela fala com a igreja, com uma congregação.
Aqui ele diz, lá no início, quando ele se apresenta, quando o Senhor Jesus se apresenta, ele diz: eu sou o que tenho. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas. A palavra nos fala que estrelas são os anjos de cada igreja. E que anda no meio dos castiçais de ouro. E a palavra nos fala que castiçais são as igrejas. E a palavra nos diz que tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se dentro da congregação não houver arrependimento, se as mensagens dessa igreja não for a respeito de um arrependimento, de uma mudança de vida, de um novo nascimento, essa igreja ela deixará de ter o seu castiçal, de ser a igreja do Senhor Jesus. A igreja é corpo de Cristo. A igreja que não prega arrependimento, que não prega conversão, a igreja que não prega mudança de vida, novo nascimento, o sepultamento do velho homem, essa igreja ela não faz parte do corpo de Cristo. Não faz parte. Que a palavra está dizendo que se não se arrependeres, tirarei do seu lugar o seu castiçal, ou seja, você deixará de ser uma igreja, deixará de estar no corpo de Cristo. E nós sabemos que somente se nós estivermos inseridos no corpo de Cristo, nós temos vida. O membro ele não tem vida fora do corpo. Somente aqueles membros que estão inseridos no corpo é que têm vida. A nossa igreja precisa ter o seu castiçal. Essa congregação precisa sempre de arrependimento. Nós, cada um de nós individualmente, precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender diante de Deus. Tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Meus irmãos, os nicolaítas eram um povo que começou a inserir dentro das igrejas doutrinas judaizantes, querendo voltar às velhas práticas. E o povo da cidade de Éfeso, a congregação ali não aceitava. E Deus também não aceita. Quantos querem voltar às práticas judaizantes? A palavra chama de fábulas judaicas. Quantos querem voltar? Aquelas mesmas práticas que eram praticadas lá no judaísmo. Quantos querem sacrificar? Certa vez eu fui fazer um trabalho numa empresa no norte do Espírito Santo, e ali tinha uma pessoa que também era crente. E, glórias a Deus, quando nós chegamos nos lugares, as pessoas nos identificam. Falam: você é crente, você é servo de Deus. Amém, glória a Deus. E esse sujeito ali, essa pessoa ali, nos identificamos. E onde eu ia, esse rapazinho estava atrás. Ele conversando, falando a respeito da palavra. Um dia ele falou comigo assim: ô irmão, lá na nossa igreja, o pastor pediu para nós fazer uma vaquinha, para nós comprarmos um bezerro, para nós sacrificarmos o bezerro lá na igreja. O que você acha disso, irmão? É uma boa coisa, não é? Eu achei um absurdo tão grande que eu não tive palavras. Aí eu saí de perto, fui fazer outras coisas, dei um pouquinho, estava ele com a mesma notícia. Vai fazer uma vaquinha para comprar um bezerro. Devia comprar uma vaca, já que está fazendo uma vaquinha, para sacrificar. Mas várias vezes ele me falou aquilo até que eu cheguei num ponto de ter que responder. E eu perguntei para ele: e o sacrifício do Senhor Jesus? Não tem valor na sua igreja? O Senhor Jesus foi o sacrifício perfeito. Nós não precisamos mais voltar a essas velhas práticas, porque o Senhor Jesus já supre todas as nossas necessidades. O nosso arrependimento não é com sacrifício de animais. O nosso arrependimento é através do sangue do Senhor Jesus, que foi derramado em nosso favor, pelos nossos pecados. É através deste sangue é que nós temos a remissão, é que nós somos alvos mais que a neve, somente por esse sangue. Então as práticas judaizantes, as práticas lá do Antigo Testamento, nós precisamos identificar muito bem aquelas que já estão cumpridas no Senhor Jesus. Nós precisamos ter esse entendimento da palavra, porque Deus
odeia essas práticas. Não é simplesmente que não gosta, a palavra fala que odeio, eu também odeio. Algo que foi um mandamento para um período, mas as palavras nos falam que tudo aquilo era simplesmente apontando para o Senhor Jesus, para a nova aliança da qual nós estamos debaixo. Hoje nós estamos debaixo da graça redentora do Senhor Jesus. E não é que nós podemos pensar que agora eu posso tudo. Não é isso. Paulo ele fala assim, eu fiz-me de que estando sem lei, mas entre parênteses ele coloca, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. E agora como que é a lei de Cristo? Em relação à lei antiga, à antiga aliança. A antiga aliança, por exemplo, a mulher que foi pega em adultério, levaram ao Senhor Jesus e acusaram, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, né? A lei manda apedrejar. E hoje, nos nossos tempos, debaixo da graça, se nós usarmos o mesmo exemplo do adultério, o Senhor Jesus fala assim, se alguém olhar para uma mulher, ou no caso da mulher para um homem, com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Agora o Senhor conhece o seu coração. Na lei as pessoas precisavam ver. Então, muitas vezes se fazia escondido e não eram castigados. Mas agora o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor tem as nossas vidas na sua mão. Isto diz aquele que tem a minha vida e a sua nas suas mãos. Que sonda e que conhece. Eu sei as tuas obras, eu conheço os teus caminhos, é o que a palavra diz. Meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência muito clara, que tudo que nós fazemos está patente aos olhos de Deus. Nada está escondido. Agora nós estamos debaixo da graça redentora, louvado seja o nome do Senhor, mas nós prestamos conta não aos homens. A palavra nos fala que um dia nós passaremos diante do tribunal de Cristo. E todas as nossas obras vão estar ali expostas. Como que nós vamos passar diante desse tribunal? Como aquele que se arrependeu de seus pecados? Como aquele que aceitou o sacrifício do Senhor Jesus? Esse sacrifício precisa ser valorizado. Hoje, nós estamos diante da ceia do Senhor. Nós vamos participar desta ceia. O Senhor Jesus, no momento da ceia, quando ele começa a falar ali aos seus discípulos, todos sentados, reunidos, ali em volta da mesa, o Senhor Jesus disse, muito eu desejei participar convosco, comer convosco esta ceia. Está lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 15, diz assim, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Em outra tradução diz assim, desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa. Meus irmãos, o desejo do Senhor Jesus de participar conosco deste período em que nós estamos abrindo o nosso coração para que Ele possa sondar, para que Ele possa conhecer os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Isso é agradável ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele tem prazer em participar conosco desse momento. E hoje muitos dos seus servos não valorizam esse momento na presença do Senhor e tratam esse momento como um culto normal. Nós precisamos valorizar esse momento. Nós precisamos aguardar esse momento de participar com o Senhor da ceia. Não que os outros cultos o Senhor não esteja presente e que o Senhor não manifeste a sua glória no nosso meio, mas esse culto, meu irmão, ele precisa ter um peso a mais. É um culto que o Senhor nos ordenou que fizéssemos. E o Senhor diz, toda vez que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte até que Ele venha. Meus irmãos, hoje nós anunciamos que o Senhor morreu por nós, padeceu pelos nossos pecados, nós confessamos diante de Deus, nós colocamos um propósito de abandonar a velha vida, de abandonar os velhos costumes, aquilo que eu fazia e hoje se torna abominável para mim. É um momento que nós precisamos valorizar mais e mais. Eu preciso ansiar chegar esse domingo. Eu preciso contar os dias para chegar esse momento. Meus irmãos, eu conto os minutos que faltam para nós participarmos com o Senhor.
E o Senhor Jesus também, ele diz: desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa. E o Senhor diz: digo-vos que não comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. O grande desejo de Deus, ou melhor, o grande desejo do Senhor Jesus e da sua igreja é um dia nós participarmos desse momento na mesa com o Senhor na eternidade. E que nós possamos ter no nosso coração esse desejo ardente de estar com o Senhor na eternidade. O que nós podemos alcançar somente pelo arrependimento, pela conversão. Pedro, quando ele prega ali logo após o Pentecostes, que ele prega ali para uma multidão, ele diz assim, lá no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos dos vossos pecados, para que, enfim, venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, se não houver conversão, e se não houver arrependimento e conversão, o Senhor Jesus ele não está presente. E se o Senhor Jesus não está presente na nossa vida, a nossa vida é uma vida difícil, uma vida de luta, de batalhas. Mas o refrigério, ele vem pela presença do Senhor Jesus. Quando nós nos arrependemos e convertemos. Eu convido os irmãos a estarem de pé. Nós vamos passar agora para esse momento. Nós vamos cear com o nosso Deus. Meus irmãos, que nós possamos contar os dias para esse momento. Desejei ardentemente convosco cear. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos chamar aqui à frente nossa irmã Rosângela e a nossa irmã Elisete. As irmãs podem pegar os elementos. A palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14, diz dessa forma: e chegada a hora, pôs-se à mesa com os 12. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele contava os momentos, e chegada a hora, ele contava as horas para estar com os discípulos ali. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Bendito é o nome do Senhor. O que nós aguardamos, irmãos, é participar com o Senhor na eternidade. A palavra nos fala que tudo que nós fazemos aqui é uma sombra, aponta para aquilo que nós teremos na eternidade com o Senhor. Lá em Apocalipse, no texto que nós lemos, nos fala que aquele que vencer, darei a comer da árvore da vida. Um dia nós participaremos com o Senhor dessa árvore, a árvore da vida ali na eternidade. Nós saciaremos a nossa sede ali no rio da vida. Bendito é o nome do Senhor. E a sede da nossa alma na presença do Deus vivo. Glórias a Deus. Amém. Os irmãos podem distribuir primeiramente o pão, logo em seguida o cálice. Meus irmãos, essa ceia não é uma ceia da Igreja Bíblica Cristã. Esta ceia é a ceia do Senhor. E se, meu irmão, se você valoriza esse sacrifício que o Senhor fez pelos seus pecados, participa com o Senhor. Porque o desejo do Senhor é participar contigo. Nós vamos pedir ao nosso evangelista, ao nosso irmão Ney, que ore a Deus, para que o Senhor possa separar esses elementos do uso normal e para que verdadeiramente possa ser o sangue que foi derramado por nós. Amém. E possa ser o corpo de Cristo que foi rasgado, moído, dilacerado, partido por nós. Ora ao Senhor aí. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Aleluia, Senhor. Senhor, o Teu nome é santo, Senhor. Louvando e bendizendo o Teu santo nome por tudo. Podemos, ó Pai, estarmos aqui participando, Deus, desse momento da ceia. Apresentamos a Ti nesse momento, Deus, um pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que foi ali maltratado, que foi ali, ó Deus,
Louvado é o teu nome, Senhor. Ó Deus, por amor de nós, ó Deus, pela redenção dos Aleluia. nossos pecados. E também o suco de uva, Deus, que representa o sangue do Senhor Jesus. Ó, meu Pai. Por nós, ó Pai. Ó, Deus, louvado é o teu consagramos nome essa por esse mesa, sacrifício, Deus, para Senhor. cedo, Senhor. Apresentamos a Ti, Pai, nesse momento, consagrando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Versículo 19. E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Nós vamos participar primeiramente do pão. O corpo de Cristo. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos participar todos juntos do cálice. Glórias a Ti, ó Pai. Santo é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Versículo 29 nos traz uma promessa maravilhosa, quando o Senhor diz aos seus discípulos: eu vos destino o reino, como o meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha presença no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos prometeu um dia que nós participaremos com Ele na eternidade, sentada à sua mesa. O Senhor nos prometeu o reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos ansiosos. A igreja do Senhor diz: vem. A palavra lá em Apocalipse 22 diz: o Espírito e a igreja dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. E hoje nós podemos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque é o nosso anseio, é o desejo da igreja, é de estar com o Senhor na eternidade, aonde todas as nossas lutas, todas as nossas batalhas, as nossas guerras passarão, toda a nossa dor, toda a nossa lágrima acabará ali, e nós viveremos eternamente ao lado do nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. E vos assentareis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, nós seremos reis e sacerdotes ao lado do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor.